Mateus capítulo 6, versículo 25. Diz assim esse texto: por isso vos afirmo. Presta atenção aqui, meus irmãos, a quem está falando isso é Jesus. Eu estou lendo o Sermão do Monte, pregado por Jesus. Jesus é quem disse isso. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a vestes? Observai as aves do céu. Veja que Jesus pede para a gente olhar para as aves. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Qual dentre vós, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Ele usa o verbo considerai, no imperativo. Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos aquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Espírito Santo, aqui está a tua palavra. Ministra esta tua palavra no nosso coração agora, para que possamos compreender qual é o ensino que o Senhor tem para nós hoje à noite, na tua palavra, Espírito Santo. Não só por nós aqui, mas os irmãos que estão nos ouvindo pela internet, os irmãos que estão nos ouvindo pela televisão. Fala conosco, Espírito Santo, e que as palavras dos meus lábios, meditar do meu coração, sejam agradáveis na tua presença, Deus meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Alguns domingos atrás, irmãos e irmãs, por 2 vezes eu falei sobre um tema aqui, que normalmente todos nós podemos ser vítimas, que é o desânimo. Vocês se lembram disso? Quem lembra, levante a mão. Nós falamos sobre o problema do desânimo. Mas se eu encerrasse com o desânimo, parece que a ideia não ficaria completa. Por isso que eu quero falar sobre a ansiedade. Porque a ansiedade, ela vem como resultado de um desânimo não sarado. A pessoa desanimada, a pessoa caída, a pessoa fracassada, ela entra num estado de ansiedade. E a ansiedade vai desembocar na depressão. Por isso Jesus Cristo, ele trata desse assunto aqui no Sermão do Monte. E essa é a razão porque eu quero falar hoje à noite como vencer a ansiedade. Se ela bater na sua porta um dia, ou se ela estiver batendo na sua porta agora, nessa noite você vai sair para casa, você vai entender que há alguns remédios para a sua ansiedade, para que você seja levantado, meu irmão, minha irmã, e que você seja fortalecido, porque Jesus Cristo quer ministrar de maneira especial o seu e o meu coração. O que a ansiedade
gera em nós? Ansiedade gera em nós um pessimismo tremendo. Ansiedade gera em nós um espírito de fracasso. A ansiedade gera em nós um profundo sentimento de derrota. E nós não somos chamados para vivermos a derrota. Nós somos filhos daquele que é Altíssimo. Você quer dizer, diga amém. Nós somos filhos daquele que pode todas as coisas. E como é que nós podemos vencer a ansiedade? Eu quero sugerir aqui, meus irmãos, 3 atitudes. A primeira é desenvolver dentro de nós uma fé bíblica e madura. Isso é algo que nós desenvolvemos, vamos ver com detalhes daqui a pouquinho. Em segundo lugar, nós precisamos confiar totalmente, uma confiança total do cuidado de Deus na nossa vida. Você não está sozinho, abandonado, deixado de lado. Você é filho, você é filha de um Deus Todo-Poderoso. Tem que confiar no seu Pai Celestial. Em terceiro lugar, para vencer a ansiedade, nós precisamos implementar uma vida de oração fervorosa. No coração que ora, não há lugar para a ansiedade. Porque quando eu oro, eu aprendo a descansar em Deus. Eu sei quem Ele é. Eu posso dizer, como disse o apóstolo Paulo, tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso dizer como o apóstolo Paulo disse, eu sei que Ele é poderoso para guardar a minha fé até o dia final. Então são 3 aspectos, são 3 verdades, são 3 ingredientes que vão nos fortalecer para vencermos a questão da ansiedade, conforme eu quero tratar aqui nesta noite. A ansiedade, irmãos, vem incomodando o ser humano há muitos anos. Há muito tempo, desde que o homem nasceu, desde que o homem existiu. A ansiedade persegue o ser humano. Há muitas pessoas ansiosas, por várias razões, especialmente nos dias que nós estamos vivendo. Há uma pesquisa pela Associação Mundial de Saúde, de que hoje 50% da população vive debaixo da ansiedade. É muita gente. As pessoas vivem em insegurança. E gera esse clima terrível, este mal, essa enfermidade chamada ansiedade. Mas o que é ansiedade? Alguém disse que a ansiedade ela pode ser explicada como uma sensação derivada de um sentimento, de momentos de preocupação, de tensão, de apreensão, de sentido de perda, de antecipação de problemas de derrota. Na verdade, é um sofrimento a priori. Eu sofro antes do problema existir na minha vida. Eu crio o problema na minha mente e começo a sofrer antes que ele exista de verdade na minha própria vida. É um sofrimento, então, antecipado. A ansiedade, irmãos, é tão real que Jesus aborda aqui no Sermão do Monte. E Jesus usa 4 expressões, 4 circunstâncias para falar sobre a ansiedade aqui nesse texto. Versículo 25. Ele diz que nós, cristãos, você e eu, não deveríamos ser dominados pela ansiedade em hipótese alguma. Quando ele disse, não andeis ansiosos. Jesus que disse isso. Certamente Jesus olhava aquele povo, Jesus olhava os seus discípulos, Jesus olhava aquelas pessoas, Jesus via no coração deles ansiedade. Ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Ele começa a enumerar dizendo, primeiro, você não deve andar ansioso pela sua vida. Isto é, você não deve fazer com que a sua vida seja o foco da sua existência e isso gerar em você uma insegurança e uma ansiedade. Segundo, ele fala, você não pode viver ansioso porque pode faltar a comida, ou porque não tem vestuário, ou então pelo seu futuro. E no versículo 34 ele diz, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então Jesus está falando do futuro. Então ele aborda aqui, em primeiro lugar, ele aborda não sermos ansiosos pela nossa vida. Quando nós focamos tudo nessa vida, aspectos desta vida,
nem pelo alimento, nem pelo vestuário e muito menos pelo futuro. Porque tem gente que está sofrendo aos 40 anos, que está ficando velho e tem medo da velhice. Tem pessoas que pensam que vão ser muito solitárias quando vão ficar velhas. Essas pessoas começam a viver agora. Jesus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Na verdade, irmãos, o que Jesus está dizendo aqui, quando nós olhamos para o Sermão do Monte e lemos esse texto, Jesus não nos quer ansiosos por coisa alguma. Nenhuma coisa. O seu desejo é que nós, na verdade, confiemos totalmente nele. Que a nossa vida esteja alicerçada nele. Que a nossa confiança esteja somente nele. Na provisão dele, no amor dele, na graça dele. Na misericórdia dele, no cuidado dele, no amparo dele. Em todos os momentos da nossa vida. E essa deve ser a atitude do cristão. Se temos Jesus, nós temos que focar nele. E descansar nele. Sabemos que nós somos cuidados por ele. Durante todos os dias da nossa vida. Então o ponto é este. Como vamos vencer a ansiedade da nossa vida? Como vamos fazer, irmãos, para que este mal não tome conta da nossa vida? Como nós possamos, na verdade, ter a cura deste mal que pode bater no nosso coração? E aqui está então a primeira verdade. Precisamos desenvolver uma fé bíblica e madura. Olha o versículo 26. Versículo 26 até o versículo número 31, o Senhor Jesus vai falando sobre este mal. E ele faz um paralelo tremendo aqui, irmãos. Ele usa a figura das aves, ele usa a figura dos lírios. Jesus está numa região agrícola, ali ele estava sentado, nós estivemos aonde ele pregou esse sermão, um lugar bonito, na beira do Mar Galileia, com muitas flores. E certamente ele via naquela região, na beira do Mar Galileia, lírios, a beleza do lírio. E ele faz um paralelo entre as aves, os lírios e nós. E nos dá uma tremenda lição, quando ele diz o seguinte, contudo vosso Pai, Jesus está dizendo, alguém estará cuidando de você, está no versículo 26, contudo vosso Pai Celeste as sustenta, ele está falando, assim como o Pai sustenta as aves, ele também vai nos sustentar. Assim como ele disse, Salomão, nem Salomão, com toda a sua riqueza e glória, se vestiu de maneira tão esplendorosa, maravilhosa, bela, como ele vestiu. Ele está dizendo no versículo 30, quanto mais vocês, homens de pequena fé. Jesus faz um paralelo tremendo. Irmãos, nós estamos aí, nós conhecemos os pássaros. Nós conhecemos estas pombinhas que sujam o nosso carro, não é verdade? Quando você deixa debaixo de uma árvore. Quem é que cuida delas? Quem é que provê alimento para elas? Quando elas levam uma pedrada de um menino que tem um estilingue, ela voa com a sua asinha torta, que hospital que ela vai para fazer um curativo ou fazer um tratamento melhor? Que antibiótico ela toma? Ela não tem isso. Quem cuida das aves, de toda a criação, é o próprio Deus. Quem é que faz com que o lírio seja tão bonito? Qual é a tecnologia? Qual foi a engenharia? Qual foi a ciência que criou a beleza do lírio? E Jesus está dizendo o seguinte, meus irmãos, minhas irmãs. Se Deus sustenta a sua criação, que são os pássaros, o lírio do campo, muito mais Ele vai cuidar de nós, que somos filhos, que somos filhas, somos criaturas diferentes, porque Ele nos criou a sua imagem e semelhança e colocou dentro de nós o espírito da vida, o fôlego da vida, porque nós somos diferentes, nós vivemos para Ele e morreremos para Ele. E é isso que diz esse texto, quanto mais vocês homens de pequena fé, vocês são cuidados pelo Pai Celestial. Então presta atenção aqui, meu irmão, minha irmã. O grande problema da ansiedade é a falta de fé. Que assim como Deus cuida do animal, Deus cuida daquilo que Ele criou, assim como Ele criou o lírio do campo, nós temos que aprender a confiar nele.
e ter uma fé nele. Sabemos que ele pode todas as coisas e temos uma fé formada na palavra de Deus. A fé, irmão, só cresce com oração, a fé só cresce com o jejum e a fé só cresce com a leitura da palavra de Deus. Por isso que o ensino, em primeiro lugar, é que eu preciso desenvolver isso. Agora, presta atenção, quando é que nós oramos? Quanto tempo nós oramos? Qual é a prioridade que a oração tem na nossa vida? Que a leitura da Bíblia tem na nossa vida? Eu tenho certeza que há muita gente aqui, não posso julgar, mas estou apenas deduzindo, tem muita gente que desde domingo passado até hoje não leu nenhum texto da Bíblia. Você ouviu aqui domingo passado quando eu preguei, está ouvindo hoje quando estou pregando. Você não teve prioridade essa semana para pegar a sua Bíblia em algum momento da sua caminhada e ler a palavra de Deus, gastar tempo na oração. Por isso que o remédio é desenvolver, eu tenho que desenvolver essa fé bíblica. Essa fé bíblica me faz a crer no sobrenatural de Deus. Essa fé bíblica me faz a confiar nas promessas de Deus. Essa fé bíblica me faz saber que o Senhor que me criou, Ele nunca vai me deixar desamparado. Ele é o meu pastor, Ele é o meu Senhor. Ele cuida de mim em todos os momentos da minha história. Então, meus irmãos, quando no coração nosso há uma fé bíblica, não há espaço nesse coração para a ansiedade. Porque o meu coração está cheio de fé. Eu tenho esperança em Deus, eu confio nele. Ele pode todas as coisas. Quando bate o mal, quando a ansiedade começa a rondar no meu coração, eu estou forte, porque Ele cuida de mim. Eu estou em comunhão com Ele, eu sei que Ele é, eu sei que Ele pode todas as coisas. Porque eu estou desenvolvendo uma fé bíblica. Eu não estou desenvolvendo um ato religioso, eu não estou mantendo a minha tradição religiosa, eu não estou apenas sendo uma pessoa religiosa como eram religiosos, legalistas, os fariseus, mas eu estou tendo comunhão, eu sei que Ele é, eu tenho comunhão com Ele, Ele toca em mim, Ele fala comigo, Ele me fortalece, Ele me levanta, Ele anima o meu coração, Ele dá novos rumos, novos caminhos diante da minha própria vida, porque eu estou desenvolvendo uma fé bíblica e uma fé madura. A ansiedade, irmãos, ela ocupa o nosso coração quando nós tiramos os nossos olhos de Deus. E quando nós colocamos os nossos olhos nas coisas deste mundo. Quando nós focamos as coisas aqui, essas coisas do agora. Quando nós estamos muito ansiosos pelas coisas de agora, então a ansiedade vem e entra no nosso coração. Mas quando o meu coração está em Deus, eu sei que Ele vai fazer coisas grandes, tremendas na minha vida. Se ganhou, diga amém. Irmãos, aqui em Filipenses capítulo 4, você pode abrir comigo, por favor? Filipenses no capítulo 4, Filipenses 4, no versículo de número 6. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. O apóstolo Paulo aprendeu isso com Jesus. Ele entendeu o que Jesus estava ensinando. E agora vem o apóstolo Paulo em Filipenses 4, 6 e diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Agora veja só, como que ele substitui, o que ele sugere? Qual é a ideia do apóstolo Paulo? Ele diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, as vossas orações, as vossas súplicas, as vossas ações de graças. E o apóstolo Paulo vai descrevendo, na verdade, o relacionamento de intimidade que o cristão tem com o Senhor através dessa ferramenta extraordinária na vida do cristão, que é a oração, que a oração é o remédio. Se vem ansiedade como enfermidade, a oração é o remédio para a ansiedade que quer derrubar o coração da pessoa que está desavisada. E aqui está, portanto, meu irmão, minha irmã, o primeiro ingrediente diante deste mal que existia desde a época do Senhor Jesus. Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Para que isso aconteça, o que nós temos que fazer? Nós temos que desenvolver uma fé bíblica e uma fé madura. Mas o texto só não nos ensina essa verdade, mas o versículo 32, Jesus, ele nos ensina uma segunda verdade, que nós, irmãos,
precisamos aprender a confiar nos cuidados cotidianos de Deus na nossa vida. Saber que Deus cuida de nós. Você sabe por que uma criança de 4, 5, 6, 7, 8 anos, que vai para uma escola, ela vai para a escola e fica tranquila? Porque ela sabe que no final da escola, o pai, ou a mãe, o avô, a avó, ou a empregada, alguém virá buscá-la. Ela sabe que alguém virá buscá-la. Porque ela não fica tranquila, ela fica tranquila. Você atrasa um pouco, vai buscar o seu neto, quando nossas filhas eram pequenas, elas estavam brincando com as outras meninas. Elas não estavam preocupadas, elas não estavam chorando no canto. Por quê? Porque elas sabiam, elas confiavam que o pai ou a mãe, alguém viria ao encontro delas. É esse tipo de relacionamento, meu irmão, minha irmã, que nós precisamos aprender a desenvolver na nossa vida. Se nós quisermos vencer e não enfrentar o mal da ansiedade, nós precisamos então aprender a confiar no cuidado de Deus no nosso dia a dia. O versículo 32 diz: pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas as coisas. Isto é, antes que falemos para Ele, Ele sabe quais são as nossas necessidades. Mas você confia em Deus a ponto de esperar o milagre dele na sua vida? Evidentemente, não estamos falando, você faz aí uma grande dívida, você é irresponsável e vai agora ficar de braço cruzado falando: Deus sabe que eu tenho uma grande dívida, eu vim pagar. Sabe, não é isso que nós estamos dizendo. Nós estamos falando das coisas básicas. O Senhor Jesus está falando, quando nós agimos com responsabilidade, Ele está falando sobre as coisas da nossa vida. Ele está falando sobre o sustento diário, Ele está falando sobre o alimento, está falando sobre o vestuário, Ele está falando sobre o nosso futuro. A nossa vida, quando ela é vivida de maneira aos pés do Senhor e confiamos nele, nós podemos saber que Ele suprirá todas as coisas, porque a Bíblia diz, Jesus disse, e nosso Pai sabe de que necessitamos de todas estas coisas. Mas por que Jesus disse isso? Porque Ele conhece o nosso coração, meus irmãos. Ele sabe que nós o confiamos. Ele sabe que nós andamos na nossa ansiedade, que nós queremos gerir as coisas pela nossa própria força. Nós, na verdade, não temos uma fé prática. A nossa fé é teórica. É uma fé distante, romântica, filosófica. E Jesus está falando de uma fé prática, que age, que gera milagre, opera no sobrenatural da nossa vida agora, nesse momento da nossa caminhada, da nossa história, da nossa vida presente. Ele sabe de todas as coisas que nós necessitamos. Quando nós estudamos a história do povo de Israel, o povo estava dominado pelos egípcios. Faraó castigava o povo de Deus. E vamos ver como é que Deus, irmão, se interessa por nós. Voltando lá atrás, na história do povo de Israel. Vamos lá para Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Lá no começo da Bíblia. Êxodo capítulo 3. Para você ver como nós precisamos aprender a confiar em Deus. Todo dia, nas coisas básicas. Veja só aqui, esse texto, capítulo 3, está falando sobre Deus levantar um homem, levantando aqui um homem chamado Moisés, para conduzir o povo. E Deus levanta Moisés. A história de Moisés é extraordinária, desde o seu nascimento, o seu crescimento, como ele foi educado na corte de Faraó, e o projeto inteiro de Deus. E diz o versículo 7 e 8. Veja só como Deus está interessado por nós, irmãos. Pois nós precisamos aprender a confiar no cuidado de Deus no nosso dia a dia. Diz assim: disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito. Presta atenção. Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Deus olhando para nós, para os seus filhos, e diz: e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento. Deus não apenas olha para nós
como Deus ouve a nossa voz, como Deus ouve o nosso gemido, quando Deus ouve a nossa oração, quando Deus ouve o desejo do da nossa oração, do desejo do nosso coração, e diz: eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Aí diz o versículo 8: por isso eu desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, eveu e jebuseu. E a Bíblia descreve aqui, meus amados irmãos, a maneira como Deus agiu, porque Deus estava interessado, Deus queria cuidar, Deus queria manifestar seu poder na vida deste povo. E é assim que Deus nos vê. E veja só, irmãos, para herdar essa terra, terra onde havia fartura, havia leite, havia mel com abundância, havia esses povos, 7 povos, valentes e guerreiros, homens grandes e valentes. E o povo de Israel teria que, para entrar lá, vencer todos esses povos guerreiros, para chegar na terra prometida. E Deus está dizendo que Ele estava vendo e ouvindo, se interessando para tirar esse povo e conduzir esse povo para um lugar extraordinário. Meu irmão, minha irmã, por que vamos viver ansiosos? Quando sabemos que o nosso Deus está olhando para nós, está ouvindo o nosso clamor, está interessado na nossa vida. Precisamos de confiar, meus irmãos, minhas irmãs, na fidelidade de Deus, na sua palavra, na sua promessa. É isso. Ele é Jeová Jireh, o Deus da nossa provisão. E não importa a circunstância da nossa vida, o desafio é confiar no cuidado de Deus na nossa vida, na nossa casa, aonde nós temos estado. Quando estudamos a história desse mesmo povo, aprendemos que durante 40 anos esse povo viveu no deserto. 40 anos. E aqui é uma lição muito grande, irmãos. Durante 40 anos Deus cuidou. Como que Deus cuidou? Deus estava cuidando desse povo. Deus estava dando o maná, que é comida. A Bíblia não fala quem era o cozinheiro desse delicioso maná que eles comiam todo dia. Eu acho que foi o anjo Miguel que cozinhava para eles. Mandava as codornas. E a ideia era essa. Uma codorna bonita, gordinha, sadia. Só estendia a mão assim, a codorna vinha, sentava na sua mão e falava para você assim: olha, eu vim para você fazer ensopado agora de mim mesmo. Sacia a sua fome. É assim que Deus cuida. Quando estudamos a história, nós encontramos Deus providenciando água cristalina, água potável, água boa, quando faltava água. Diz o texto, meus irmãos, minhas irmãs, que durante o dia Deus colocou uma nuvem para cobrir o povo enquanto o povo caminhava, porque lá o sol é causticante, é muito calor. E tinha então a nuvem que cobria o povo enquanto o povo caminhava pelo deserto. E à noite, ele colocava então a lua, uma coluna de fogo. Ele clareava o caminho para que o povo não tropeçasse nas pedras, porque lá é muita montanha e muita pedra. E caminhava. E diz o texto, que durante 40 anos, a roupa deles não foi desgastada, e nem as suas sandálias. Você imaginou uma pessoa usar a mesma camisa, 40 anos, a mesma sandália, o mesmo sapato, 40 anos andando, e aquilo parecia estar novo, tanto a camisa como os seus sapatos? Caminhando naquele lugar árido, quente. Parece que o suor deles se transformava em perfume francês. A mesma roupa. 40 anos. A gente usa o sapato agora uns meses, já fica torto, feio, sujo e velho. 40 anos! Deus manteve, está lá em Deuteronômio capítulo 29, versículo 5. Deus manteve a roupa. Irmãos, isso é o cuidado de Deus. Precisamos confiar nesse cuidado. Você percebeu que nós não confiamos no cuidado de Deus? Nós queremos dar solução, nós corremos,
Nós buscamos a Deus. Por quê? Porque nós não temos desenvolvido uma fé bíblica e madura. E porque não temos desenvolvido essa fé bíblica e madura, nós confiamos no cuidado cotidiano de Deus na nossa vida. E Deus não age no seu sobrenatural. Eu gosto muito de lembrar que esse milagre foi feito, não foi na vida de alguns espias. Essa multidão que saiu do Egito somava o número de 2 milhões de pessoas caminhando pelo deserto. E esse milagre, Deus provia na vida de 2 milhões de pessoas. Era comida, era manter a roupa limpa, a roupa não desgastava, era água para esse povo, era codorna para esse povo, era amparo para esse povo. O cuidado cotidiano de Deus na nossa vida. E é por isso que quando eu leio o salmista no Salmo 37, o versículo 25, eu fico impressionado com a expressão do salmista, que ele disse: já fui moço e agora eu sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência passar por necessidade. Nem a sua descendência. É o cuidado de Deus, é a ação soberana de Deus, é a provisão de Deus na vida dos seus filhos. Meu irmão, minha irmã, a vida cristã nossa tem que ser diferente. Nós temos que celebrar de maneira sobrenatural, como Deus se interessa por nós e como Ele cuida de nós, e como Ele quer guiar os nossos passos, como Ele olha para nós, como Ele protege a nossa própria vida. E é isso que Jesus quer nos ensinar aqui nesta noite. Pois vosso Pai celeste sabe que necessitais de todas estas coisas. João Calvino, comentando a saída de Abraão para uma terra que ele não sabia para onde é, ele usa uma expressão interessante. Ele diz que Abraão não conhecia precisamente o roteiro, que ele saiu sem saber. Ele não tinha um roteiro, ele não tinha um cronograma, ele não tinha nada. Ele não conhecia precisamente o seu roteiro, mas ele conhecia aquele que viajava em sua companhia. E porque ele sabia que o Senhor Todo-Poderoso estava com ele, ele não temia nada, porque ele sabia, ele confiava no cuidado do Senhor, na sua vida, da sua família e toda a promessa para ele e a sua posteridade. É isso que nós temos que aprender a experimentar e viver, irmãos, na nossa vida cristã. É assim que nós vamos combater a ansiedade. Por que nós vamos começar amanhã esmorecendo? Por que nós vamos perder o sono na madrugada? Quando a Bíblia nos ensina, quando nós envolvemos esta fé verdadeira, que falamos há pouco, e confiamos em Deus, Ele vai guiar e proteger e amparar a nossa vida. Mas há uma terceira e a última verdade aqui nesse texto, está no versículo 33. No versículo 33, ele diz da importância, da urgência de nós implementarmos uma vida de oração fervorosa. Presta atenção, meu irmão, minha irmã. A oração é fervorosa. Quanto nós temos orado, meus irmãos e minhas irmãs. Quanto tempo nós temos usado na semana para a oração. Precisamos implementar uma vida de oração fervorosa, que a oração move os céus e move a terra. E o versículo 33 fala sobre isso. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É essa vida da oração. Meu irmão, minha irmã, nós não temos mais vitória na nossa vida porque nós não oramos. Quando o problema aparecer, essa ansiedade começar a bater, se você for aos pés do Senhor, e se você está aos pés do Senhor, Ele é quem vai agir, porque Ele conhece. Ele está dizendo: pode me buscar em primeiro lugar. Se eu for prioridade na sua vida, se eu ocupar o lugar central na sua vida, todas as demais coisas serão acrescentadas na sua vida. Mas o que nós fazemos, meus irmãos, minhas irmãs? Infelizmente, nós buscamos as outras coisas, e Deus em último lugar. Quando a coisa está feia, a gente corre para Deus. Aí Deus resolve, a gente esquece dele outra vez, de volta para o nosso mundinho lá. Quantas pessoas chegaram aqui aflitas, desanimadas, acabadas. Nós acolhemos com amor, ajudamos. Tudo se equilibrou, desapareceram. O ser humano é assim. O ser humano é assim. Precisamos aprender a orar. Nosso desafio é começar a orar. Irmãos, nós sabemos muito sobre oração, mas nós oramos muito pouco. Conhecemos aquela máxima:
Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Mas a gente continua sem nenhuma oração. Por isso que nós não temos vitória em muitas áreas da nossa vida. Por isso que nós não temos experimentado o milagre de Deus, irmãos, em muitas áreas da nossa vida que nós poderíamos experimentar. Isso é tão importante que Jesus Cristo, Ele gastou muito tempo dos seus 3 anos e meio em oração. Ele orava nos montes, Ele orava na madrugada, Ele orava o tempo todo. Nos momentos mais importantes, Ele estava orando. Antes de chamar os apóstolos, Ele passou a noite inteira orando. Lá no Getsemane, na hora dele ser preso pelos soldados romanos com apoio dos fariseus daquela época, judeus, Ele estava orando. E Ele falou, escuta, discípulos, vocês não podem gastar 1 hora de oração comigo. Quando Ele levantou, Ele viu Pedro dormindo, Tiago dormindo, Bartolomeu dormindo. E Ele disse, vocês não conseguem gastar 1 hora de oração comigo. Jesus orou. E se nós quisermos experimentar o sobrenatural de Deus, nós temos que implementar o que Jesus está dizendo aqui no Sermão do Monte. Implementar uma vida de oração fervorosa. Aqui mesmo no texto, eu li o capítulo 6, mas o capítulo 7, começando com o versículo 7, Jesus estimula os discípulos à oração, e Ele diz, pedi e dar-se-vos-á. Ele fala, buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. É o poder da oração. Paulo disse, orai sem cessar. Se nós quisermos experimentar a vitória, irmãos, não sermos dominados, nem pelo desânimo como nós vimos, e muito menos agora, pela ansiedade. Nós temos que lembrar das verdades que nós estamos dizendo aqui. Se a ansiedade, meu irmão, minha irmã, é uma enfermidade, a oração é o remédio para a ansiedade. Quando Paulo e Silas estiveram presos lá na cidade de Filipos, Paulo, o grande Paulo, um homem culto, um homem preparado, um homem respeitado, ele era judeu, ele era romano, ele tinha entrado, ele sabia, havia sido docente, ele era, na verdade, ele era professor da universidade em Jerusalém, e agora tornou-se o pregador do evangelho, foi preso com seu amigo, seu discípulo, chamado Silas, estavam apanhando, cortados naquela cadeia. Eles não murmuraram, eles sabiam que era guerra espiritual, eles sabiam que era oração, e diz Atos capítulo 16, que lá na cadeia, eles oravam, eles cantavam, e no meio da oração, diz que veio um terremoto e abriu aquelas paredes, elas se romperam e as correntes caíram e eles ficaram livres. E Deus se manifestou, Deus responde às nossas orações. Nós não oramos, como vamos experimentar milagres? Como vamos experimentar milagres? Na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa família, no momento da enfermidade, que Deus responde às orações. Pascal, grande pensador, filósofo do passado, sabe o que ele disse? Ele disse o seguinte, nunca um homem é tão grande quando ele está de joelhos, falando com Deus, buscando o Senhor, que ouve e responde às nossas orações. Irmãos, eu quero encerrar essa palavra dizendo o seguinte, não precisamos ficar, meus queridos irmãos, dominados pela ansiedade. Não precisamos, em hipótese alguma, ficarmos dominados pela ansiedade. Nós precisamos, em primeiro lugar, desenvolver uma vida de fé bíblica e madura. Em segundo lugar, confiar no cuidado de Deus no nosso dia a dia. Terceiro, implementar uma vida de oração fervorosa no nosso coração. Vida cristã, irmãos, é vida de vitória. Por isso Pedro diz em 1 Pedro 5, 7, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, e ele cuidará de vós. Acrescenta, Senhor, essa palavra nesta noite, no nosso coração. Pai, ministra-nos de maneira sobrenatural nesta verdade. Que a nossa atitude seja transformada e mudada. E que possamos entender
que no Senhor, com o Senhor, por causa do Senhor, o agir do Senhor, nós somos mais do que vitoriosos. Em nome de Jesus, amém.